Está conosco o Gerardo Portela, engenheiro operador nuclear e especialista em gerenciamento de riscos e planejamento de emergências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP. E também o professor de Relações Internacionais, cientista político e pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior, para falar sobre as consequências políticas desse ataque que mobilizou o mundo ontem. Começo com o engenheiro Gerardo Portela. Portela, a gente tem a informação de que não houve vazamento, o que é uma ótima notícia, né? Seria uma tragédia se houvesse. Agora, um ataque de mísseis contra uma usina nuclear teria por si só a capacidade de provocar um rompimento eventual no reator? E se isso acontecesse, a gente estaria diante exatamente de uma tragédia de qual magnitude? Bom dia para você. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estamos diante de um cenário de guerra, onde também existe aí pouca informação sobre a questão nuclear. Então, um ataque de mísseis diretamente a uma usina nuclear é, sim, um acidente de um potencial nunca antes visto na humanidade, porque nós tivemos acidentes nucleares como Chernobyl, Fukushima, mas são realmente acidentes operacionais, onde você tem uma falha operacional ou então a interferência de um fenômeno natural, como foi o terremoto e o tsunami em Fukushima, mas não um ataque deliberado. Porém, as imagens, os fatos relatados, principalmente pela Agência Internacional de Energia Atômica, mostram que não foi exatamente isso que aconteceu, não houve um ataque deliberado. Até mesmo as imagens mostram que realmente aquele artefato, na imagem que tem sido mais veiculada, parece muito mais um sinalizador para iluminar a região. Então, eu entendo que o efeito psicológico de um ataque numa usina nuclear seja o objetivo realmente das forças russas, porque se eles quisessem realmente causar destruição, eles teriam atingido o prédio do reator e teriam causado ali um dano, mas não seria um ato de guerra inteligente, porque essa poluição poderia chegar a próprio território russo. Então, unindo esses elementos todos, parece bem mais razoável que eles tenham tentado, sim, dar um passo na questão de assustar, de criar pânico, de mostrar poderio, com a intenção de deixar sobressaltada a Europa, já que a pressão tem sido muito grande na área econômica e também restrições no uso das redes sociais. Então, aquele serviço de desinformação não está mais disponível. Você sabe que eu tinha um amigo na adolescência, o Portela, que ele era brigão, mas ele era brigão de ameaçar, de empurrar, de falar, me segura, me solta, não tinha ninguém segurando ele nunca partia para as vias de fato contra ninguém. E aí, de vez em quando, ele fazia um negócio que era muito engraçado, que ele chegava perto do cara com quem ele estava discutindo, Sheila, e dava 3 soquinhos no ar, assim, ó, pertinho da cara do sujeito. Se eu quisesse, eu te batia. Foi mais ou menos isso o que a Rússia fez? Lançou aqueles sinalizadores para lembrar o que ela poderia fazer, Portela? Essa sua narrativa realmente, né, cabe aquela pergunta, quem nunca teve um amigo que age dessa forma, querendo intimidar, tentando demonstrar, tentando assustar, demonstrar poderio, né? Até mesmo no reino animal é assim que as coisas funcionam. Então, eu não vejo como um ato inteligente, um ato militar de ataque, você destruir a proteção de um reator nuclear, porque você vai criar uma área de exclusão. E aquela área toda vai ficar inaproveitada durante muitas décadas, porque a meia-vida dos produtos de fissão pode chegar até 45 mil anos. Imagine o que significa isso. Depois de 45 mil anos, a radioatividade cai para metade. E aí tem mais 45 mil anos para cair novamente pela metade. Então, é algo assim que não interessa ter a posse de uma área como essa. É mais problema do que solução. Então, eu entendo que tenha sido um ato de guerra, uma vez que as redes sociais estão sendo controladas, a dificuldade está sendo grande para eles interferir na opinião pública, eles tenham feito esse ato. Até porque, para cortar a energia elétrica, você tem outros caminhos mais fáceis, subestações, linhas de transmissão, que seria muito mais fácil para o Exército atingir e obter esse objetivo, né? Então, alcançar esse objetivo. Então, eu creio que seja, assim, um ato deliberado de demonstração de força e poder para tentar assustar não só a Europa, mas todo mundo.
Professor de Relações Internacionais Pedro Costa Júnior está com a gente também. O senhor concorda com esse efeito psicológico, com esse efeito de assustar? E qual seria o valor simbólico disso, nessa guerra, nesse momento? Que reações a gente pode esperar a partir disso das potências do Ocidente, professor? Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, professor. E bom dia, o professor Portela, que é da mesma comunidade aí, uspiana. Olha, o exército russo, assim como a diplomacia russa, é reconhecidamente no, digamos, reino das relações internacionais, aí no campo das relações internacionais, como o exército e a diplomacia mais bem preparada do sistema internacional do mundo. É claro que isso não os exime de cometer erros. Nenhum ato que envolve seres humanos está eximido de cometer erros. O próprio iniciar dessa guerra, do ponto de vista do direito internacional, enfim, da própria moral internacional, da ética internacional, do que nós entendemos como comunidade internacional, foi uma espécie de anátema. Não tem como ser explicado. Mas o que é diferente também da geopolítica do poder, que são outras questões, né? Mas, claramente, quando o exército russo ele costuma agir, né, historicamente, ele costuma agir com força, nas suas demonstrações de força, sempre faz isso com muito cálculo, ele sempre faz isso com muita precisão. Ele não costuma, digamos assim, fazer isso à flor das paixões, né? Às vezes há julgamentos, né, mas, digamos, no calor das emoções, querendo imputar ao exército russo ou a Putin, né, algumas atitudes movidas, digamos, a paixões humanas, né? Mas os russos, né, eles são conhecidos por serem grandes enxadristas, né, grandes jogadores de xadrez, né? Então, eles estão jogando sempre lá na frente, né? O tempo russo é um tempo de literatura russa, conhece Tolstói, por exemplo, sabe que a dimensão, a maneira como os russos veem as coisas é diferente do tempo ocidental, que é um tempo, digamos assim, mais imediatista, mais curto prazista. Então, eles estão vendo lá na frente, né? Então, o professor toca, né, Portela, num ponto muito interessante. Os russos eles já perderam um aspecto da guerra. Que aspecto é esse? É a chamada guerra híbrida. Essa guerra hoje, que é 4.0, não é simplesmente mais a guerra militar, mas a guerra de informação. Essa guerra, os russos perderam e perderam rápido, né? O Ocidente e a OTAN e a comunidade, digamos, atlanticista dominam as informações e nessa guerra eles estão liquidados. Então, eles fazem artifícios, estratagemas, artífices, para, de alguma maneira, chamar a atenção da comunidade internacional, mas me parecem riscos calculados. Então, ontem, professor Pedro Costa Júnior, houve, claro, né, uma tensão muito grande com relação ao que aconteceria, e ainda bem não foi nada mais grave com relação a essa usina, mas pergunto, algo parecido na avaliação do senhor pode ser usado como estratégia, né, uma vez que a intenção seria chamar a atenção da comunidade internacional, e isso muda ou não o status dessa guerra em andamento? Bom, essa é uma pergunta capciosa, porque ela pode ser olhada, ela deve ser olhada no médio e no longo prazo, né? Esse tipo de ação, sempre que envolve alguma questão nuclear, ela não é só uma ação de curto prazo, né? Vamos pensar que as relações entre Rússia e Europa, sobretudo Rússia e Alemanha, elas começam a se estreitar de uma vez por todas, de uma maneira sem volta, um estreitamento, digamos assim, umbilical, a partir do momento que nós temos o desastre de Fukushima, no Japão. Então, naquele momento, a Merkel, muito pressionada também pela comunidade interna, os verdes na Alemanha, os verdes que, inclusive, agora dominam as relações exteriores na Alemanha, a chanceler alemã, Annalena,
ela é uma representante do Partido Verde, né, no novo governo do Olaf Scholz. Então, ali a Alemanha decide fazer uma renovação de toda a sua matriz energética, de eliminar a energia velha e fazer um projeto para as próximas décadas de zero carbono e de toda uma energia limpa e energia verde. Isso significou uma dependência da Alemanha umbilical da Rússia e do gás russo, de maneira que a Europa hoje praticamente depende de 40% do gás russo, e a Alemanha, especificamente, de praticamente metade do seu gás, e não é só o gás, né? É energia de maneira geral, é gás, petróleo, níquel, que vem da Rússia. O que torna a situação europeia muito delicada, porque as sanções draconianas que vêm sendo levantadas sobre a Rússia, a resposta da OTAN, essa série de sanções, afeta também os principais aliados dos Estados Unidos, que são a Europa, e nesse caso, sobretudo a Alemanha, que é a principal economia europeia, né, que depende do gás, não é só o cidadão, que vai sofrer com racionamentos, que vai sofrer com aumentos da energia, mas que a indústria alemã, que é muito pungente, a Alemanha é a terceira, a maior economia da Europa, né, está entre as 3, 4 economias do mundo, e a segunda maior exportadora do mundo de manufaturas. Então, percebe que um desastre lá em Fukushima, no Japão, nuclear, mexeu a matriz energética da Alemanha, da principal economia europeia, e fez com que houvesse uma maior interdependência complexa da energia e do gás na Rússia com a Europa. Então, essas coisas têm desdobramentos e têm efeitos, muitas vezes no médio e no longo prazo, que agora nós não conseguimos calcular, né? Mas que certamente isso está no cálculo do Kremlin e de outros grandes estadistas ao redor do sistema mundo. Uhum. Professor, ontem houve uma nova rodada de negociações, não se chegou a um cessar-fogo, a um acordo, as delegações de Rússia e Ucrânia marcaram então uma nova reunião para a semana que vem. Ontem o que ficou acertado apenas foi a criação de corredor humanitário para entrega de mantimentos, retirada dos civis também. Foi de todo modo um avanço? Qual a sua leitura e o que esperar da próxima negociação? Os avanços são muito lentos, Sheila, os avanços eles caminham, né? Muito mais lento do que o passo que nós desejávamos, né? É preciso registrar que há uma dificuldade, né, por parte do governo ucraniano da liberação dessas fronteiras, isso por pressão europeia, porque nós estamos falando da maior crise de refugiados sem precedentes das últimas décadas, porque essa guerra agora é na Europa, né? Eu não sei europeu, diferente das guerras que nós estamos acostumados aí nas últimas décadas, que eram no Oriente Médio, na África, na Ásia, e agora nós temos uma guerra efetivamente, ainda que na Europa Oriental, no seio da Europa. Então se estima aí em 5 milhões de imigrantes para a Europa, que vão vazar primeiro para os territórios vizinhos, né? A Polônia já recebe muitos imigrantes, mas que depois vão chegar na Europa e na França, que é quem controla a União Europeia. Então, nós temos diversos relatos aí, né, de pessoas que não conseguem sair por dificuldades do próprio governo ucraniano, né? Inclusive muitos latinos. Né? Então, esse é um ponto interessante da gente chamar a atenção. Né? Agora, com relação ao avanço definitivo das negociações, essas negociações só vão se encerrar do ponto de vista russo, que, digamos assim, é quem está com a faca e o queijo na mão, para usar uma expressão que o Megali conhece bastante, né? A faca e o queijo na mão, porque é uma guerra assimétrica, né? Nós estamos falando do maior exército da Europa, né? Da parte de lá, né? O segundo maior do mundo, né? Então, o exército ucraniano, que é ínfimo comparado à Rússia, então é uma guerra completamente assimétrica quando o Kremlin tiver duas garantias. Foi isso que o Putin deixou claro no discurso dele, e é isso que o Sergei Lavrov tem reiterado sistematicamente, o chanceler de Relações Exteriores da Rússia. Primeiro, a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN. Ela tem que se comprometer formalmente a não entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. Do ponto de vista russo, ter a OTAN, ter a Ucrânia dentro da OTAN é inaceitável.
né? É um anátema. Por quê? Porque na OTAN nós temos uma cláusula que o ataque a um país da OTAN é um ataque a todos os países da OTAN. Isso, na prática, significaria que Estados Unidos e Rússia fariam fronteira. Estados Unidos e Rússia juntos poderiam destruir o mundo 16 vezes. Então, acabaria com o equilíbrio de poder nas relações internacionais. Então, esse é o primeiro ponto. Né? É fazer da Ucrânia uma espécie de finlandização, né? Como foi a Finlândia durante a Guerra Fria. Por isso que ele fala de desmilitarizar a Ucrânia. Desmilitarizar, e aí ele usa o termo de desnazificar, que é um outro debate aqui. Segundo, o que eles exigem? Né? A deposição do governo Zelensky. Porque o Zelensky foi eleito em 2019 e ele colocou na Constituição ucraniana, na Constituição, que a Ucrânia solicitasse a sua entrada na OTAN. Quando ele fez isso, ele marcou um alvo na testa dele. E a partir desse momento ele ficou vulnerável a uma reação russa. Enquanto eles não tiverem alcançado esses dois objetivos, o Exército Vermelho continuará marchando. E as negociações não vão avançar de maneira definitiva. Portela, os países que vão precisar cumprir aquelas metas de redução de poluentes, de carbono, especialmente na Europa, têm apostado na energia nuclear, na construção de novas usinas nucleares, ativação daquelas que já existem, em busca de uma energia mais limpa. É impressionante para a gente que cresceu nos anos 80, mas a energia nuclear é uma energia segura, bastante segura, e limpa. Mas a guerra fez a gente reviver essa questão nuclear com cores muito vívidas, né? Especialmente depois do que aconteceu ontem, depois daquela ação russa. Então, ao mesmo tempo que a gente está caminhando para uma nova, não uma corrida nuclear no sentido de ogivas, mas de produção de energia mesmo, especialmente na Europa, a gente volta a reviver esse medo de que eventualmente uma dessas usinas seja atacada ou seja alvo de alguma falha, né? Sim, é verdade. O professor Costa Júnior mostrou muito bem em decisões relacionadas à matriz energética que está procurando uma solução para suprir o déficit de energia, caso haja um tempo prolongado aí, que é o que tudo indica, em relação aos negócios com a Rússia. Bom, sobre a questão nuclear, temos aí uma questão técnica muito importante. As usinas nucleares têm sido apresentadas nos últimos anos como uma forma limpa de geração de energia. Isso não é exatamente a verdade técnica. Ela é limpa em relação à emissão de carbono, e assim mesmo em termos relativos, quando falamos de carvão ou de usinas térmicas que realmente poluem demais. Mas se comparado com a usina hidrelétrica, por exemplo, ela ainda continua, através de seus geradores de emergência, emitindo mais do que uma usina hidrelétrica. Isso eu estou falando de carbono. Agora, a poluição, que é o pior tipo de poluição que existe na face da Terra, a usina nuclear nada tem a dizer em termos de melhoria nas últimas décadas, que é o lixo nuclear. Esse, sim, é muito pior o efeito do lixo nuclear, no meu entendimento técnico de engenharia, do que o efeito de aquecimento global, que inclusive a gente sabe que o dióxido de carbono, né, o gás de carbono, ele aumenta, contribui, mas a gente não tem, assim, cientificamente uma prova de que é só isso que causa, são outros fenômenos associados que levam a essa situação de aquecimento global. Agora, a usina nuclear, ela não é limpa daquele poluente que é o maior poluente que a gente conhece na face da Terra, que é o lixo nuclear. Faltou fazer esse aposto, né? Se tem que reduzir a emissão de carbono com a usina nuclear, você reduz drasticamente, mas você cria outros problemas tão ou mais graves. Gerardo Portela, engenheiro operador nuclear, especialista em gerenciamento de riscos. Obrigado por ter acordado cedo, por ter conversado conosco. Até a próxima. Eu que agradeço, não tenhamos pânico, são jogos de guerra, mas ainda há assim, segurança na Europa, não há emissões, então eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco das informações técnicas da área de engenharia. Portela, Chernobyl ou Chernobyl?
É uma velha discussão. Eu falo os dois, depende, eu prefiro ouvir, e aí eu vou na mesma, vamos dizer assim, de quem, para ser cortês, né? Mas eu prefiro falar de Chernobyl. Se o especialista disse isso, então a gente tem um aval. Obrigada por ter. Nesse exato instante, as redes sociais estão decidindo se Chernobyl é de direita e Chernobyl é de esquerda. Pronto, ou o oposto. Pedro, obrigado pela participação aqui. Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, cientista político e pesquisador da USP. Até a próxima. Sempre uma satisfação estar com vocês. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Bom dia.